de honra, de glória e de louvor para sempre. Quero te cumprimentar mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz por ter chegado à casa de Deus? Nesta oportunidade eu quero te convidar para, junto comigo, você meditar na palavra do Senhor. A carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Na semana passada nós fizemos a introdução do estudo da carta de Coríntios, e nesta oportunidade nós vamos estar meditando nos 2 primeiros capítulos da carta aos Coríntios. Aleluia! Os 2 primeiros capítulos. E nós lemos já no prefácio do culto o trecho do versículo 10 ao versículo 13 do primeiro capítulo, e lemos também o trecho do capítulo 2, versículo 1 até o versículo número 5. Porém, estaremos, na medida do possível, meditando na extensão dos 2 primeiros capítulos. Como dissemos no nosso último encontro, quando Paulo estava em Éfeso, ali no seu trabalho missionário, na terceira viagem missionária, no período de 3 anos, Paulo, ele gastou na cidade de Éfeso, plantando a igreja de Éfeso, trabalhando, consolidando a igreja de Éfeso. A igreja de Corinto, Paulo havia fundado na sua segunda viagem missionária, quando ele passou 1 ano e meio na cidade de Corinto, plantando e consolidando aquela igreja. E como eu disse, quando ele já estava em Éfeso, ele recebeu uma delegação da igreja de Corinto. Ele também recebeu alguma visita de uma família. Ele cita aqui no texto em que lemos alguns da família de Cloé, que lhes deram notícias não muito alvissareiras do que estava acontecendo ali na cidade de Corinto, ou na igreja dos Coríntios. E então Paulo resolve escrever aquela carta. Paulo, ele naquela carta exortava os irmãos a fim de que eles cessassem com as contendas e tornassem-se unidos em Cristo. Ele também explicou que Deus chama os fracos e humildes para pregar o seu evangelho, e que as coisas de Deus só podem ser compreendidas pelo Espírito, discernidas pelo Espírito. E é sobre estes 3 temas basicamente que estaremos abordando nesses 2 capítulos. Paulo, ele escreve aos membros desta igreja, exortando-os a porem fim às contendas, como eu já disse, e se tornarem unidos. Aquela igreja, apesar de ser uma igreja dos 9 primeiros versículos do capítulo 1, elogiada por Paulo na sua introdução à carta ali, nos 9 primeiros capítulos, Paulo utiliza ali 3 ou 4 capítulos para elogiar a igreja de Corinto, dos Coríntios, para reconhecer como eles eram abençoados por Deus, inclusive na dispensação dos dons espirituais. Era uma igreja próspera, era uma igreja abençoada, era uma igreja que trabalhava, não estava presa entre 4 paredes, até porque naquela época a igreja não se reunia em templo único como nós nos reunimos nos nossos dias, com um local de celebração específico. A igreja daquele tempo era na casa dos irmãos, na casa dos líderes. A igreja se reunia em lugares distintos, era como se fosse uma igreja em célula, pequenos grupos, trabalhada ali por várias pessoas em diferentes momentos. Agora imagine uma igreja dividida, uma igreja que não se reúne em um templo específico, em uma congregação específica, de uma forma organizada como nós nos organizamos hoje. Imagine essa igreja sofrendo do problema chamado divisão, dissensões, facções. Esses eram os problemas que a igreja de Corinto atravessava. E foi um dos momentos, dos motivos, melhor dizendo, porque Paulo escreveu a carta. Foi um dos motivos pelo qual Paulo recebeu aquela família da casa de Cloé, que eles denunciaram ali alguns problemas, alguns pecados, alguns hábitos que não eram muito comuns no meio cristão, que estava sendo comum na igreja dos Coríntios. Eu quero aqui fazer uma reflexão com você rapidamente. O que pode causar a divisão, por exemplo, numa equipe, numa família, num time de futebol, por exemplo? Como se comportaria uma dessas 3 instituições que citamos, dividida? Agora imagine a
igreja do Senhor, o corpo de Cristo, dividida, sofrendo por causa de dissensões. Imagine o problema que a igreja na cidade de Corinto estava enfrentando. E ali, queridos, nós identificamos no capítulo 1 um princípio ensinado por Paulo aos membros coríntios a respeito das divisões e contendas. E esse princípio é que o Senhor espera que nós, como santos, sejamos unidos e que eliminemos divisões, dissensões e contenda entre nós. Esse é o princípio que Paulo utilizou para falar aos coríntios a respeito do problema das divisões que estavam vivendo. Quero convidar você a fazer 3 rápidas reflexões a respeito deste problema chamado divisão, facção ou dissensão. Primeira reflexão: como membro da igreja, que bênçãos nós recebemos ao nos esforçar para sermos unidos e eliminarmos as divisões, as contendas entre nós. Não precisa me responder, mas faça essa reflexão como membro, como participante de uma igreja. Que bênçãos você receberia, ou a igreja receberia, eliminando este sentimento faccioso do seu meio? Segunda reflexão: já houve alguma situação na igreja em que você já foi abençoado pela união em sua igreja? Também não precisa me reportar agora, mas faça uma reflexão. Já houve um momento em que a união da igreja ao teu favor mudou a situação, mudou a tua história? Que a união da igreja ao teu favor abriu aquela porta que estava fechada e você imaginava não alcançar? A terceira reflexão: lembre de alguma situação em que a falta de união na igreja lhe trouxe prejuízo ou trouxe prejuízo para a igreja. Eu acho que é mais fácil, é bem mais rápido nós conseguimos encontrar essa terceira reflexão, essa terceira situação em que a falta de união trouxe problemas, trouxe divisão, trouxe escândalos, trouxe morte espiritual para muitos. Então a união, a unidade é um assunto importante e nós não podemos negligenciar de forma alguma. O que nós podemos fazer, queridos, para eliminar as divisões, as dissensões, as facções, as contendas dentro da igreja? De acordo com 1 Coríntios, aí dos capítulos 12 ao 16, os membros da igreja em Corinto estavam divididos em grupos por causa da maneira como interpretavam a doutrina. É parte do texto que nós lemos aí no prefácio do culto. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Cefas, e outros diziam: eu sou de Cristo. As pessoas, elas pegavam como referencial as autoridades eclesiásticas da igreja para definir o seu padrão doutrinário, para definir o que ela podia fazer ou não fazer. E Paulo, ele repreende os coríntios dizendo: porventura foi Paulo que morreu crucificado por vocês? Porventura foi em nome de Paulo que vocês foram batizados, coríntios? Então Paulo, ele chama a atenção dos coríntios, porque nós não podemos basear a nossa fé na pessoa de líderes simplesmente. Nós precisamos firmar a nossa fé na palavra de Deus, ou seja, na pessoa de Cristo. Foi Cristo que morreu por nós crucificado. Muitos, por basearem tanto a sua fé na vida de uma pessoa, caíram quando esta pessoa caiu, porque todo ser humano é falho, passivo de queda. Quantas pessoas caíram na fé quando um pastor caiu em um escândalo, porque a sua fé estava firmada no pastor? Nós não podemos firmar a nossa fé em homem que é falível. Nós temos que firmar a nossa fé em Cristo. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas servem como referenciais, aleluia, como um canal de bênçãos de Deus para a nossa vida, um canal de instrução, um canal de disciplina, de orientação, de aconselhamento, de ajuda, um referencial de bons exemplos. Sim, é importante, mas a nossa fé, o nosso padrão doutrinário não pode depender de um líder. E Paulo estava exatamente chamando a atenção para este princípio. Todas as facções aqui eram nocivas, mas vocês sabem qual era que era mais nociva? Era o partido de Cristo. Mas como, pastor? Sabe quem era o que compunha, segundo alguns estudiosos, o partido de Cristo? Aqueles que diziam: eu sou de Cristo.
eram justamente os inimigos do apóstolo Paulo, que não queriam se submeter ao ensinamento dos apóstolos, nem de Paulo nem dos demais que foram citados aqui. Eles se achavam autossuficientes, ao ponto de acharem que não poderiam, não deveriam observar nem os ditames da lei, que alguns ainda observavam, nem as imprecações morais. Eles poderiam fazer e viver de qualquer maneira, porque eles já eram de Cristo, eles já tinham sido salvos. E segundo alguns historiadores, havia aqueles que, mesmo se reunindo com a igreja, ainda frequentavam o templo da grande deusa Diana dos Efésios, aonde ali era oferecido animais à idolatria, aonde ali havia práticas imorais com prostitutas no templo em adoração à grande deusa Diana. Agora imagina o crente estar no ambiente da igreja dizendo que serve a Jesus e ao mesmo tempo está frequentando esse tipo de ambientes, amados. Então por isso era o partido mais nocivo, porque eles não diziam que era de Cristo pelo fato de querer se parecer com Cristo e fazer tudo que Cristo fazia, tudo que Cristo ordenara. Pelo contrário, eles queriam se estribar em ser de Cristo e ser livre e autossuficiente para fazer qualquer coisa e mesmo assim permanecerem salvos. Cuidado com essa ideologia, porque essa ideologia está ressuscitando no nosso meio, na nossa geração, nos nossos dias. Tenham muito cuidado, queridos. Devemos santificar as nossas vidas, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor e atender às autoridades eclesiásticas que Deus constituiu sobre nossas vidas. Aleluia. Para nos orientar, para nos disciplinar. Aleluia. A partir do versículo 17 ao 31, do capítulo 1, Paulo ensina que Deus chama os fracos para pregar o seu evangelho. Na época de Paulo, a Grécia estava sob o domínio romano, como vocês sabem, e muitos gregos viviam em Corinto. Os gregos valorizavam muito as ideias filosóficas e a sabedoria do mundo. Os gregos valorizavam a filosofia. Inclusive os maiores filósofos da história antiga são gregos. Eles se inspiravam muito na filosofia, na sabedoria humana. E uma pessoa que valoriza as filosofias do mundo tem dificuldades em acreditar e viver o evangelho, porque a sabedoria humana despreza a existência de Deus e o seu poder sobre o universo. A sabedoria humana, ela exclui Deus das nossas vidas. A sabedoria humana, ela centraliza, ela é hedonista, ela centraliza o homem como o centro do universo, como a criatura mais importante do universo, que todo o universo gira em torno do homem. É assim que a filosofia humanista crê e prega e defende. Logo, quando Paulo está falando aqui, de sabedoria humana, de sabedoria terrena, está falando desses princípios filosóficos hedonistas que diminui Deus ou exclui Deus da vida do ser humano. Ao estudar 1 Coríntios, do versículo 17 ao 31, nós identificamos um princípio que pode nos ajudar a perceber a tolice de se confiar na sabedoria do mundo. Aí, principalmente nos versículos 17 ao 22, nós identificamos o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito da sabedoria de Deus e da sabedoria do mundo. As expressões, por exemplo, sabedoria dos sábios, de versículo 19, a expressão sabedoria do mundo, no versículo 20, refere-se às tradições filosóficas imperfeitas daquela época. Na verdade, as tradições filosóficas sempre foram imperfeitas, não só daquela época, como também as dos nossos dias. Toda tradição filosófica exclui Deus da vida do ser humano, que procura aniquilar a existência de Deus da mente dos homens. Elas são imperfeitas, elas são pervertidas. Também podemos observar aí uma palavra muito útil citada por Paulo, a expressão a cruz, aí nos versículos 17 e 18. Essa expressão a cruz, que Paulo cita aí, que eles pregavam a cruz, era para se referir à vida, à missão e à expiação de Jesus Cristo pelas nossas vidas. A mensagem da cruz, a pregação da cruz que Paulo cita que era loucura, não era simplesmente a cruz, a pregação da cruz em si, mas a mensagem de Cristo, que Paulo comumente chamava de a mensagem da cruz, ou pregar a Jesus e este crucificado. Quando ele faz essa referência, ele está se referindo à mensagem do Evangelho. Amém? Para um descrente, amado, a mensagem da cruz é loucura, a mensagem da expiação é loucura, é inconcebível. Se nós lermos o versículo 25, nós iremos identificar o que Paulo ensinou sobre a sabedoria de Deus. Falamos da sabedoria do homem, que é loucura, mas Paulo também fala da sabedoria de Deus, e no versículo 25 isso fica claro. Deus, ele não é loucura, e também em Deus não há fraqueza alguma.
Mas lá no versículo 25, Paulo diz que a loucura de Deus e a fraqueza de Deus é mais forte e mais sábia do que a dos homens. Pastor, e Paulo é louco, e Deus é louco? E Deus é fraco? Quero dizer para você que Paulo em nenhum momento ele teve a intenção de fazer tal declaração, de que Deus é louco ou que Deus é fraco ou que há alguma fraqueza dele. Paulo fez ali uma comparação para enfatizar, queridos, o quanto a sabedoria humana, o quanto o conhecimento humano é pífio diante da grandeza, do poder e da soberania de Deus, da grande sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria humana. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você pode estar se perguntando, se questionando, de que maneira a compreensão de que a sabedoria de Deus supera a do homem pode afetar a maneira como uma pessoa busca soluções para os seus problemas. O que esse conhecimento na vida de uma pessoa pode alterar a forma como ele busca solução para os seus problemas. Aí no capítulo 1, versículos 26 e 27, nós identificamos quem Deus chama para pregar o Evangelho. E quem é que Deus chama? As coisas fracas. Mas que coisas fracas são essas que está aí nos versículos 26 ao 27? Por que Deus escolhe para pregar o Evangelho aqueles que são considerados loucos e fracos pelo mundo? A resposta vem logo a seguir no versículo número 29, você que está acompanhando. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Mas só por isso, pastor? Também não. Paulo está explicando isso aqui, amados, para enfatizar, para reforçar para os coríntios, para aqueles que eram filósofos entre os coríntios e também para todos os crentes de todos os tempos, para nós inclusive, que o Evangelho não se prega com filosofias humanas, com sabedoria humanas, com métodos filosóficos do homem natural. O Evangelho se prega com a simplicidade da letra e na inteira dependência da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É assim que o Evangelho de Cristo tem que ser pregado. É assim que Deus usa as pessoas para pregar o Evangelho. É por isso que Paulo diz que Deus usa as coisas simples para confundir as grandes, as pequenas para confundir as grandes, as fracas para confundir as fortes. Ou seja, o homem de pouco conhecimento para confundir a mente do grande filósofo que não acredita na existência de Deus, ou que não acredita, às vezes até acredita na existência de Deus, mas não acredita na soberania de Deus, no poder gerenciador de Deus e mantenedor de Deus no universo. Muitos por aí defendem essa ideia, até que não duvidam da existência de Deus, mas não acreditam na atuação ativa de Deus, na manutenção das coisas criadas. Eu quero dizer para você que eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus poderoso. A sua presença enche a terra e enche os céus. Aleluia, não há nada que fuja do seu olhar, do seu controle, do alcance da sua mão. É um Deus tão grande, mas ao mesmo tempo está dentro do meu coração, está comigo 24 horas, louvado seja o nome do Senhor. É um Deus que se preocupa com as minhas necessidades, é um Deus que provê as minhas necessidades, é um Deus que me guarda. A minha mão, a minha vida está como que em cima da sua mão direita e debaixo da sua mão esquerda. Ele se preocupa tanto com aqueles que o buscam e que o clama, que ele trabalha 24 horas para o bem daqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus vivo, um Deus poderoso e um Deus presente. Jesus disse: olha, eu vou, mas eu mesmo eu continuarei com vocês. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode adorar este Deus presente? Ele está aqui. Louvado para sempre seja o seu nome. Aprendemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28 ao 31, que Paulo ensinou que Jesus Cristo é exemplo perfeito de sabedoria e justiça para a minha vida, é exemplo perfeito de santificação e redenção, e que nós devemos nos gloriar. Se há algum motivo para nós nos gloriar, nos gloriemos no Senhor, nos gloriemos em Jesus. Amém? Capítulo número 2. Eu quero contar uma história rápida, porque a sequência aqui, capítulo 2, é uma sequência do raciocínio do capítulo 1. Um certo cristão tomou um assento no avião ao lado de um homem importante, e alguns minutos de viagem, de conversa, aquele cristão descobriu que aquele advogado era ateu, e o ateu descobriu que aquele seu companheiro era um cristão, e eles começaram então a conversar. E como a maioria, ou quase todos os ateus, eles têm a preocupação de tentar provar para nós que cremos em Deus, que Deus não existe, e que essa crença é uma farsa que plantaram no nosso coração, logo não demorou a começar este debate acalorado
De uma certa altura, aquele homem, aquele advogado ateu, ele perguntou para aquele irmão, para aquele cristão, que se esforçava então para explicar sobre Deus, sobre a sua fé, sobre todo o seu conhecimento de Deus. E então aquele advogado disse: você pode explicar para mim como é que você conheceu tudo isso? Como é que você conheceu a Deus? E aquele homem simples começou a buscar palavras para explicar para aquele advogado ateu como Deus agia, mas estava difícil. Quanto mais aquele homem falava, parecia distanciar do seu objetivo, porque palavras como fé, como discernimento, como oração, como espírito, isso não entrava na cabeça do ateu, ele não aceitava isso, porque ele não acredita. E então, depois de um certo esforço, veio uma palavra de deboche daquele advogado, dizendo: está aí, Deus não existe, você não consegue provar com as suas palavras que Deus existe, rapaz, esquece isso. Depois de um certo momento de sentimento de frustração, o Espírito Santo comunicou uma ideia no coração daquele irmão, e ele fez uma pergunta simples para aquele ateu: você sabe o gosto do sal? Claro que sei. Quando foi que você comeu sal pela última vez? Agora no jantar do avião, acabamos de comer e tinha sal. E aquele homem disse: então, a partir do princípio que eu não conheço o sal, que eu nunca provei do sal, que eu nunca ouvi falar do sal, eu gostaria que você procurasse com suas palavras me explicar o sabor do sal. E aquele homem tentou de todo jeito, e ele não encontrou palavras para explicar o sabor do sal para alguém que nunca tinha ouvido falar sobre o sal, que não sabia o que era o sal. Aí, depois que ele tentou, diminuiu ali o clima, aquele irmão disse: está aí, você não consegue me explicar com as suas palavras o sabor do sal. Você sabe que o sal existe, você conhece o sabor do sal, mas você não consegue explicar o sabor do sal. Porque você não consegue explicar o sabor do sal, não significa que o sal não exista e que ele não é saboroso. Da mesma forma acontece comigo. Eu provo da existência de Deus, da presença de Deus na minha vida, porque eu não tenho palavras suficientes para provar para você com as minhas palavras que Deus existe. Não quer dizer que ele não exista. Você não pode me dizer que Deus não existe, porque Deus é real. E aquele ateu ficou sem palavras diante daquelas interrogações. O Espírito de Deus, ele está conosco, ele nos dá graça. E eu pergunto a você: qual seria o seu argumento diante de um ateu, diante de uma pessoa que ele diria que você está iludido pelo pastor e pela Bíblia, que isso tudo é mentira e que Deus não existe? Você está preparado para esse debate? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê graça e sabedoria. Vamos estudar, queridos, no capítulo 2 da carta de Coríntios. Nós identificamos um princípio que vai ajudar a nós compreendermos porque aquele homem não entendia a palavra daquele crente e por que você pode confiar em seu conhecimento de coisas espirituais. Por que aquele homem não entendia? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não dá para compreender as coisas de Deus com a filosofia humanista, com o conhecimento do homem natural. É por isso que os descrentes têm dificuldade de receber, de entender e receber a palavra, porque eles acham loucura toda esta pregação dos crentes. Eles acham loucura a maior esperança da igreja, de que nós estamos aguardando a qualquer momento soar a trombeta, esse azul celeste rasgar, Jesus Cristo vir com as suas miríades de anjos até as nuvens, e nós, os vivos, sermos transformados, os túmulos se abrirem, os mortos ressurgirem e subirem ao encontro de Cristo nas nuvens. Isso é loucura para o homem natural, mas para nós que somos espirituais, diz Paulo, Deus revelou, louvado seja Deus. Então louve a Deus, porque as coisas complicadas e difíceis foi revelada para você, foi revelada para nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Os descrentes, eles não podem compreender os mistérios de Deus. Lendo 1 Coríntios, do versículo 9 a 16, nós identificaremos porque, segundo Paulo, algumas pessoas conseguem conhecer e compreender as coisas de Deus, enquanto outras não. Não vai dar tempo de nós lermos aqui, mas você pode ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 16. Marque aí para ler após esta mensagem. Por que um grupo de pessoas tem acesso aos mistérios de Deus, ao conhecimento de Deus, e outro grupo não? Exatamente pelo princípio que eu acabei de dizer, queridos. A pessoa que busca o Senhor, que recebe o Espírito Santo de Deus, que entrega a sua vida a Jesus, ela tem facilidade de entender a palavra de Deus, porque o Espírito Santo que Deus outorga a ela, abre a sua mente, abre o seu coração, e a busca incessante pela presença de Deus na
vai lhe clareando a mente e ele vai compreendendo as coisas de Deus. O filósofo meramente humano, com a mente natural, ele vai ler a Bíblia e ele vai encontrar um apanhado de filosofias importantes, ele vai encontrar aqui uma série de provérbios maravilhosos, mas ele não vai conseguir encontrar a presença de Deus, ele não vai conseguir encontrar Deus na Bíblia se ele não for iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Então o grupo que tem acesso ao mistério de Deus são aqueles iluminados pelo Espírito Santo, e o grupo que não entende, não tem compreensão dos mistérios de Deus, são aqueles que buscam pela mente natural. Portanto, busque a orientação do Espírito Santo. Você pode estar se perguntando, porque Paulo e outras pessoas fiéis conseguiram entender os mistérios de Deus por causa da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia! Você pode se perguntar por que algumas pessoas não conseguem compreender as coisas de Deus, porque as coisas espirituais é loucura para o homem natural. Ele não vai compreender, ele não vai entender de forma alguma. É isso que Paulo está ensinando no capítulo 2 de 1 Coríntios, é que a palavra de Deus, ela é loucura para este mundo, é loucura para os homens, para a filosofia humana, mas ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, poder para transformar vidas, para salvar vidas, para mudar histórias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E finalizando, nós só podemos conhecer e compreender as coisas de Deus por meio do seu Espírito. Glória a Deus. E é isso que Paulo tenta, se esforça para deixar bem claro neste segundo capítulo de 1 Coríntios. Você quer compreender a Deus? Você quer conhecer mais o Deus da Bíblia? Busque a ação do Espírito de Deus. Aleluia. Busque orientação do Espírito de Deus na tua vida e você compreenderá os mistérios de Deus. A Bíblia é um tesouro para todo homem que a busca sedento de encontrar Deus. Louvado seja Deus. Você que não conhece a Cristo, eu quero te convidar a conhecer melhor a Jesus, estudando a Bíblia, principalmente começando no Novo Testamento, para ficar mais claro para você. As pessoas têm a ideia de imediatismo, então fica mais prático começar pelo Novo Testamento, pelo livro de Mateus, mas é importante também estudar o Pentateuco, o 5 primeiros livros da Bíblia, onde nós encontramos ali todas as diretrizes éticas e morais do homem e da mulher de Deus. Tenha curiosidade, tenha sede de aprender da palavra de Deus. O Senhor te abençoe e te dê graça, te dê oportunidade de você conhecer melhor o Deus da Bíblia e entregar a sua vida a Ele, porque Ele é capaz não só de transformar a tua vida, mas de salvar a tua alma do inferno. Que Deus te abençoe. Amém.